sob a proteção de Deus, havendo o qual declara aberta a presente sessão. Vamos nos levantar. Pai nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dando seguimento à leitura do Código Ambiental, artigo 215. A advertência será aplicada sempre por escrito ao infrator, para fazer cessar a irregularidade ou pela inobservância das disposições desta lei e da legislação em vigor, exclusivamente nas infrações leves, sem prejuízo da imposição de outras sanções previstas neste artigo. Parágrafo único. O infrator advertido tem um prazo de 20 dias a contar da ciência da advertência para apresentar defesa, devendo de imediato cessar, abster-se, corrigir ou tomar providência que impeça a configuração da infração ambiental apontada, em virtude dos efeitos de reincidência gerada pela pena de advertência. Artigo 216. A destinação dos produtos e instrumentos apreendidos dos termos do inciso 3º do artigo 196 deste Código poderá ser a devolução, perdimento, a doação ou o leilão, nos termos desta lei. Parágrafo 1º. Toda apreensão de produtos considerados perecíveis deverá ser seguida imediatamente de doação às instituições hospitalares, educacionais, asilos, creches, penais, militares, públicas, científicas e outras com fins beneficentes, ou a destruição a critério da autoridade competente, que deverá motivar a decisão. Parágrafo 2º. Não poderão ser comercializados os materiais, produtos, subprodutos, apetrechos, equipamentos ou veículos doados após a apreensão. Artigo 217. A penalidade de embargo, desfazimento ou demolição poderá ser imposta no caso de obras ou construções feitas sem licença ambiental ou com ela em desacordo. Parágrafo 1. Ao ser aplicada a penalidade de desfazimento ou demolição, subsiste ao infrator a obrigação de remoção dos entulhos. Artigo 218. A penalidade de interdição parcial, total, temporária ou definitiva será imposta nos casos de perigo iminente à saúde pública e ao ambiente ou a critério da autoridade competente, nos casos de infração continuada e reincidência. Parágrafo 1º. A autoridade ambiental poderá impor a penalidade de interdição total ou parcial e temporária ou definitiva, desde que constatada a infração, objetivando a recuperação e regeneração do ambiente degradado. Parágrafo 2º. A imposição da penalidade de interdição definitiva importa na cassação automática da licença, autorização ou permissão, e a interdição temporária, na suspensão destas. Artigo 219. A prestação de serviços à comunidade ou a órgãos do poder público ou a pena restritiva de direitos será imposta pela autoridade competente de acordo com o estabelecido no regulamento desta lei. Artigo 220. Consideram-se para os fins deste Código os seguintes conceitos. Inciso 1º. Multa simples. Sanção pecuniária com previsão de valor nesta lei, guardando proporcionalidade com o dano ambiental cometido, como compensação ao prejuízo causado. Inciso 2º. Multa diária. Sanção pecuniária acumulativa sempre aplicada quando o cometimento da infração se prolongar no tempo. Inciso 3º. Apreensão. Ato material decorrente do poder de polícia, a que consiste no privilégio do poder público de assenhorar-se de objeto ou de produto da fauna ou da flora silvestre. 4. Demolição. Destruição forçada de obra incompatível com a norma ambiental.
Inciso 5º. Embargo é a suspensão ou proibição da execução de obra ou implantação de empreendimento. Inciso 6º. Interdição é a limitação, suspensão ou proibição do uso de construção, exercício de atividade ou condução de empreendimento. Artigo 221. As penalidades previstas neste capítulo poderão ser objeto de regulamentação por meio de ato do Poder Executivo, ouvido o condena. Artigo 222. O Poder Executivo Municipal fica autorizada a prever a classificação e a graduação das infrações e penalidades aplicáveis, fundamentando nas previsibilidades desta lei e demais legislações pertinentes, considerando essencialmente a especificidade de cada recurso ambiental. Capítulo 7º. Das infrações administrativas em espécie. Artigo 223. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida. Pena: multa de R$ 500 por unidade com acréscimo, por exemplar excedente na forma do parágrafo 1º. Parágrafo 1º. A pena é acrescida de: inciso 1º, R$ 5.000 por unidade de espécie constante da lista oficial da fauna brasileira ameaçada de extinção e do anexo 1 do Comércio Internacional das espécies da fauna e flora selvagens em perigo de extinção, CITES. E, inciso 2º, R$ 3.000 por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do anexo 2 da CITES. Parágrafo 2º. Incorre nas mesmas multas quem, inciso 1º, impede a procriação da fauna sem licença, autorização ou em desacordo com o obtido. Inciso 2º. Modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural. Terceiro. Vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Parágrafo 3º. No caso de guarda doméstica de espécime silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode a autoridade competente, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a multa. Parágrafo 3º. No caso de guarda de espécime silvestre, pode a Secretaria Municipal de Meio Ambiente deixar de aplicar as sanções previstas nesta lei, quando o agente espontaneamente entregar os animais ao órgão ambiental competente. Quarto, são espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes a espécies ou parte de seu ciclo de vida, ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro ou em águas jurisdicionais brasileiras. Artigo 224. Introduzir espécime animal no município, sem parecer técnico oficial favorável, e licença expedida pela autoridade competente. Pena: multa de R$ 2.000 com acréscimo por exemplar excedente de autorização na forma do parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 1º. A pena é acrescida de: inciso 1º, R$ 200 por unidade excedente. Inciso 2º, R$ 5.000 por unidade de espécie constante da lista oficial da fauna brasileira ameaçada de extinção e do anexo 1 da CITES. Inciso 3º, R$ 3.000 por unidade de espécie constante da lista oficial da fauna brasileira ameaçada de extinção e do anexo 2 da CITES. Nossa,
224. Artigo. Isso. Tá. Agora eu coloco 225. Artigo 225. Coletar material zoológico para fins científicos sem licença especial expedida pela autoridade competente. Pena, multa de R$200 por acréscimo por exemplar excedente de 1. R$50 por unidade. R$5.000 por unidade de espécie constante na lista oficial da fauna brasileira ameaçada de extinção do anexo 1 da CITES. Terceiro, R$3.000 por unidade de espécie constante na lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do anexo 2 da CITES. Parágrafo único. Incorre as mesmas multas quem utilizar para fins comerciais ou esportivos as licenças especiais a que se refere este artigo. Segundo, a instituição científica oficial oficializada que deixar de dar ciência à Secretaria Municipal de Meio Ambiente das atividades dos cientistas licenciados no ano anterior. Artigo 226. Artigo 226. Praticar caça profissional no município, pena de multa de R$5.000, com acréscimo por exemplar excedente de R$500 por unidade, R$10.000 por unidade de espécie constante na lista oficial da fauna brasileira ameaçada de extinção e do anexo 1 da CITES, e R$5.000 por unidade de espécie constante na lista oficial da fauna brasileira ameaçada de extinção no anexo 2 da CITES. Artigo 227. Comercializar produtos e objetos que impliquem a caça, perseguição, destruição ou apanha de espécies de fauna silvestre. Pena de multa de R$1.000, com acréscimo de R$200 por exemplar excedente. Artigo 228. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Pena de multa de R$2.000 a R$20.000 com acréscimo por exemplar excedente. R$200 por unidade, R$10.000 por unidade de espécie constante na lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e de anexo 1 da CITES. E R$5.000 por unidade de espécie constante na lista oficial da fauna brasileira ameaçada de extinção e do anexo 2 da CITES. Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Artigo 229. Provocar pela emissão e efluentes ou carregamento de materiais ou substâncias tóxicas e perecimento de espécies de fauna aquática existentes em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas costeiras. Pena de multa de R$5.000 e R$1.000.000 a R$1.000.000. Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas de quem causa degradação de viveiros, açudes, estações de agricultura, aquicultura de domínio público. Terceiro, explora campos naturais de invertebrados sem licença, permissão ou autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Artigo 230. Praticar pesca profissional nas lagoas e rios do município, sem autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, multa de R$700 a R$100.000, com acréscimo de R$10 por quilo de produto da pescaria. Artigo 231. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em locais interditados por órgão competente, multa de R$700
a R$100.000, com acréscimo de R$10 por quilo do produto de pescaria. Parágrafo único. Incorre as mesmas multas quem pescar espécies que devam ser preservadas ou espécies com tamanhos inferiores aos permitidos. Pescar quantidades superiores aos permitidos ou mediante a utilização de aparelhos, apetrechos, técnicas e métodos não permitidos. E transportar, comercializar, beneficiar ou desvalorizar espécies provenientes da colheita, apanha e pesca proibida. Artigo 232. Pescar com utilização de explosivos ou substâncias que, em contato com a água, produzam efeitos semelhantes ou substâncias tóxicas, ou ainda por outro meio proibido pela autoridade competente. Multa de R$700 a R$100.000, com acréscimo de R$10 por quilo de produto de pescaria. Artigo 233. Molestar de forma intencional toda e qualquer espécie de animal, pena de R$500. 234. É proibida a importação ou exportação de quaisquer espécie aquática em qualquer estágio de evolução, bem como a introdução de espécies nativas ou exóticas em corpos hídricos, sendo a legislação secretaria municipal de meio ambiente. Pena de multa de R$3.000 a R$50.000. Artigo 235. Destruir ou danificar a floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-los com infringência das normas de proteção, multa de R$1.500 a R$50.000 por hectare ou fração. Artigo 236. Cortar árvore em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente. Pena de multa de R$1.500 a R$5.000 por hectare ou fração, ou R$500 por metro cúbico. Artigo 237. Causar dano direto ou indireto às unidades de conservação e às áreas de proteção ambiental, independentemente de sua localização. Multa de R$200 a R$50.000. Artigo 238. Provocar incêndio em mata ou floresta. Multa de R$5.000 por hectare ou fração queimada. Artigo 239. Fabricar, vender, armazenar, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano. Pena de multa de R$2.000 a R$10.000 por unidade. Artigo 240. Extrair florestas de domínio público é considerado de privação permanente sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais. Pena multa simples de R$2.500 por hectare de fração. Artigo 241. Cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim classificada em ato do poder público para fins industriais, energéticos ou para qualquer outra exploração econômica ou não, em desacordo com as legislações legais, pena de R$500 por metro cúbico. Artigo 242. Receber ou adquirir para fins comerciais, industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor outorgada pela autoridade competente e sem reunir-se da vista que deverá acompanhar o produto até o final do beneficiamento. Pena multa simples de R$100 a R$500 por unidade, estéreo, quilo, MDC ou metro cúbico. Parágrafo único. Incorre as mesmas multas quem vende, expõe a venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgado pela autoridade competente. Artigo 243. Impedir ou dificultar a regeneração natural de floresta ou demais formas de vegetação. Pena de multa R$300 por hectare ou fração. Artigo 244. Destruir, danificar, lesar ou maltratar por qualquer modo ou meio plantas de ornamentação de locadores públicos.
Pena de multa, R$ 500 por árvore. Artigo 245. Coletar, transportar ou comercializar plantas ornamentais nativas silvestres sem a devida autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, pena de R$ 50 a R$ 500 por unidade. Artigo 246. Comercializar motosserra ou utilizar em floresta e demais formas de vegetação sem licença ou registro da autoridade ambiental competente, pena de multa simples R$ 500 por unidade comercializada. Artigo 247. Ingressar em unidade de conservação conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para caça ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais, sem licença da autoridade competente, pena de até R$ 1.000, pena de multa de até R$ 1.000. Artigo 248. Destruir ou danificar florestas nativas ou plantar a vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objetos de especial conservação, multa de R$ 1.500 por hectare ou fração. Artigo 249. Explorar área de reserva legal, florestas de formação sucessoras de origem nativa, tanto do domínio público quanto do domínio privado, sem aprovação prévia do órgão ambiental competente, bem como a adoção de técnicas de condução, exploração, manejo e reposição florestal. Pena de multa de R$ 100 a R$ 300 por hectare ou fração ou por unidade, estéreo, quilo, MDC ou metro cúbico. Artigo 250. Desmatar a corte raso, área de reserva legal ou fragmentos de vegetação nativa, mesmo em que área urbana, sem autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, desenvolvimento sustentável. Multa de R$ 5.500 por hectare ou fração. Artigo 251. Fazer uso de fogo em área agropastoris, sem autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente ou em desacordo com o obtido. Pena multa de R$ 1.000 por hectare ou fração. Artigo 252. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos da saúde humana, ou que provoquem a mortalidade de animais ou destruição significativa da flora. Pena de R$ 1.000 a R$ 500.000. Parágrafo 1º. Incorre nas mesmas multas quem tornar uma área urbana ou rural imprópria para a ocupação humana, causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas ou que cause danos diretos à saúde da população. Terceiro, causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade. Quarto, dificultar ou impedir o uso público das praças e áreas de uso comum. Quinto, promover capina química com produtos que comprometam a saúde humana ou ambiental, lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasosos ou detritos, óleos e substâncias oleosas em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos. Sexto, deixar de adotar, quando assim exigir a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível. Parágrafo 2º. As multas e demais penalidades que se tratam nesse artigo serão aplicadas após laudo técnico elaborado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente competente, identificando a dimensão do dano decorrente da infração. Artigo 253. Executar pesquisa, lavra ou extração de substância mineral sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença ou em desacordo com o documento obtido. Multa de R$ 3.000 a R$ 1 milhão. Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas quem deixar de recuperar a área pesquisada ou explorada nos termos de autorização, permissão, licença, concessão ou determinação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Segundo, armazenar ou transportar substância mineral sem expeditiva nota fiscal ou documento hábil que comprove a origem e o destino dos produtos constatados. Artigo 254. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou em seus regulamentos. Multa de R$ 5.000 a R$ 1 milhão. Parágrafo 1º. Incorre as mesmas penas quem abandona os produtos ou substâncias feridas no caput
ou utiliza em desacordo com as normas de segurança. Segundo, se o produto ou substância for nuclear ou radioativa, a multa é aumentada ao quíntuplo. Artigo 255. Iniciar obras ou atividade, construir, formar, ampliar, escalar ou fazer funcionar em qualquer parte do território municipal, estabelecimento, obras ou serviços potencialmente poluidores ou degradadores do meio ambiente, sem licença ou autorização da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes. Multa de R$5.000 a R$100.000. Artigo 256. Disseminar doença ou praga ou espécie que possam causar danos à agricultura, à pecuária, à fauna, à flora ou aos ecossistemas. Multa de R$5.000 a R$1.000.000. Artigo 257. Alterar ou promover a conversão de qualquer item em veículos ou motores novos ou usados, que provoque alterações de limites e exigências ambientais previstas na lei. Multa de R$500 a R$10.000 por veículo e correção da irregularidade. Artigo 258. Destruir, inutilizar ou deteriorar. Primeiro, bem especialmente protegido por lei, por ato administrativo ou por decisão judicial, ou arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar, protegido por lei, por ato administrativo ou por decisão judicial. Multa de R$10.000 a R$500.000. Artigo 259. Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão do seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da Secretaria Municipal do Meio Ambiente ou desacordo com a autorização concedida, a pena de multa R$10.000 a R$200.000. Artigo 260. Promover a construção em solo não edificável ou no seu contorno assim considerado em razão do seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável ou desacordo com a autorização concedida. Multa de R$10.000 a R$100.000. Artigo 261. Pichar, grafitar ou por qualquer meio conspurcar monumento urbano ou edificação pública ou privada. Multa de R$1.000 a R$50.000. Parágrafo único. Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada, em virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a multa é aumentada em dobro. Artigo 262. Deixar o comerciante de apresentar a declaração de estoque e valores oriundos do comércio de animais silvestres, multa de R$200 por unidade em atraso. Artigo 263. Deixar de apresentar a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável as inovações concernentes aos dados fornecidos pelo registro de agrotóxicos, seus componentes e afins. Pena, multa de R$5.000 a R$100.000. Artigo 264. Deixar de constar de propaganda comercial de agrotóxicos, seus componentes e afins de qualquer meio de comunicação, clara advertência sobre o risco do produto à saúde humana, aos animais e ao meio ambiente, ou desatender os demais parceiros da legislação vigente. Multa de R$5.000. Artigo 265. Deixar sem justa causa de cumprir as regularidades e intimações do órgão ambiental municipal nos termos do artigo 162 dessa lei. Multa de R$50 a R$8.000. Artigo 266. Descumprir sem justo motivo cronograma e termos ajustados com órgãos ambientais. Multa de R$400 a R$40.000. Parágrafo 1. Na hipótese da existência de multa específica prevista em termos de compromisso e ajustamento ambiental, prevalecerá a multa de maior valor. Artigo 267. Danificar culposa ou dolosamente equipamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Multa de R$2.500 a R$30.000, sem prejuízo de obrigação de indenizar os danos causados nos termos da lei. Artigo 268. Respeitar ou desacatar agente fiscalizador da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Multa de R$2.500 a R$15.000. Artigo 269. Impedir ou de qualquer modo dificultar a ação de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Multa de R$250 a R$15.000.
Artigo 270. Deixar de prestar ao órgão ambiental municipal informações exigidas pela legislação pertinente ou prestar informações falsas, distorcidas, incompletas ou modificar relevante dado técnico solicitado. Multa de R$ 250 a R$ 100.000. Artigo 271. Dar início à instalação de qualquer atividade ou testar qualquer equipamento que possui licença de instalação quando esta for exigível, salvo de demora da obtenção de licença não puder ser atribuído ao empreendedor. Multa de R$ 200 a R$ 50.000 e o infrator por pessoa física de R$ 400 a R$ 500.000 se o infrator for pessoa jurídica. Artigo 272. Instalar atividade ou testar qualquer equipamento em desacordo com as condições e restrições estabelecidas na respectiva licença de instalação, multa de R$ 200 a R$ 80.000 e se infrator for pessoa física de R$ 300 a R$ 800.000 se infrator for pessoa jurídica. Não? Calma, terminar. Esse é assim. Mas quase foi. Calma, carinho. Pode sair, relator. Pode deixar aqui. Pode ver, relator. Ele não pede nada. Ele tem forte dele. Agora eu começo com 7. Eu parei qual? B73? Lembra? Qual parei lá? Agora aí? Peraí. Não, os três aqui. Pronto, agora B76. Oi? Tem. Vereador também. Não, só Artigo 273. Dar início ou prosseguir na operação de qualquer atividade sem possuir licença de operação quando esta for exigível, salvo se a demora na obtenção de licença não for atribuída ao empreendedor. Pena: multa de R$ 200 a R$ 90.000 se o infrator for pessoa física e de R$ 400 a R$ 1 milhão se o infrator for pessoa jurídica. Artigo 274. Dar prosseguimento à operação de qualquer atividade depois de vencido o prazo de validade da respectiva licença de operação, salvo se já tiver sido protocolizado o respectivo pedido de renovação da licença. Pena: multa de R$ 200 a R$ 100.000 se o infrator for pessoa física e de R$ 300 a R$ 500.000 se o infrator for pessoa jurídica. Artigo 275. Operar atividade licenciada em desacordo com as condições ou restrições estabelecidas na respectiva licença de operação. Pena: multa de R$ 200 a R$ 90.000 se o infrator for pessoa física e de R$ 300 a R$ 500.000 se o infrator for pessoa jurídica. Artigo 276. Causar por poluição da água, do ar ou do solo incômodo ou danos materiais ou morais a terceiros. Pena: multa de R$ 400 a R$ 50.000 se o infrator for pessoa física e de R$ 800 a R$ 500.000 se o infrator for pessoa jurídica. Artigo 277. Causar degradação ambiental que provoque erosão, deslizamento, desmoronamento ou modificação nas condições hidrográficas ou superficiais. Pena: R$ 1.000 a R$ 1 milhão. Artigo 278. Dispor, guardar ou ter em depósito ou transportar resíduos sólidos em desconformidade com a regulamentação pertinente. Multa: R$ 1.000 a R$ 200.000. Artigo 279. Quando as infrações previstas neste capítulo resultarem ou puderem resultar em dano à saúde humana, provocarem mortandade de animais ou destruição significativa da flora, as multas poderão alcançar R$ 5 milhões. Título 7.
Disposições finais e transitórias. Artigo 280. As multas aplicadas com base nesta lei poderão ter a sua exigibilidade suspensa mediante a celebração de termo de compromisso de conduta ambiental a exclusivo critério do Secretário Municipal de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, obrigando-se o infrator à adoção de medidas específicas para fazer cessar a degradação ambiental, sem prejuízo das demais medidas necessárias ao atendimento das exigências impostas pelas autoridades competentes. Parágrafo 1º. O termo de compromisso de conduta ambiental, com força de título executivo extrajudicial, disporá obrigatoriamente sobre: inciso 1º, o nome, a qualificação e o endereço das partes compromissadas e dos respectivos representantes legais. 2. O prazo de vigência do compromisso que, em função da complexidade das obrigações nele fixadas, poderá variar entre o mínimo de 90 dias e o máximo de 3 anos, devendo, em caso de prorrogação, que não poderá ser superior a 1 ano, prever a aplicação de multa específica para cada cláusula descumprida. 3. A descrição detalhada de seu objeto, o valor do investimento previsto e o cronograma físico de recuperação e de implantação das obras e serviços exigidos, com metas trimestrais a serem atingidas. Inciso 4º. As multas que podem ser aplicadas à pessoa física ou jurídica compromissada, cujo valor não poderá ser superior ao valor do investimento previsto, e os casos de extinção do compromisso em decorrência do não cumprimento das obrigações nele pactuadas, sem prejuízo da possibilidade de a Secretaria Municipal de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável exigir garantias reais ou fidejussórias para assegurar o cumprimento das obrigações. 5º. O foro competente para dirimir litígios entre as partes será o da comarca de Trajano de Moraes. Parágrafo 2º. A protocolização de pedido de celebração de termo de compromisso de conduta ambiental pelo infrator não suspende a apuração de infrações ambientais, nem a aplicação das sanções estabelecidas nesta lei, nem o exímio da responsabilidade de pagamento do respectivo passivo ambiental. Parágrafo 3º. O infrator apresentará projeto técnico de reparação do dano. Parágrafo 4º. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente poderá dispensar o infrator da apresentação de projeto técnico na hipótese em que a reparação não exigir. Parágrafo 5º. Cumpridas integralmente as obrigações assumidas pelo infrator, conforme a avaliação a critério do órgão que houver celebrado o termo de compromisso de conduta ambiental, a multa poderá ser reduzida ou cancelada por ato do prefeito municipal, mediante laudo do secretário municipal de Meio Ambiente. Parágrafo 6º. O termo de compromisso de conduta ambiental poderá estipular a conversão parcial ou total das multas aplicadas em serviços de interesse ambiental ou na realização de obras de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, sem prejuízo das medidas previstas no caput deste artigo. Parágrafo 7º. Persistindo a irregularidade ou relevância à atitude do infrator como meramente paliativa ou procrastinatória, serão cobradas as multas sustadas, com um acréscimo de 30%, sem prejuízo das multas que vierem a ser estipuladas no termo de compromisso de conduta ambiental. Artigo 281. Os responsáveis por atividades e empreendimentos em funcionamento no território do município de Trajano de Moraes deverão, no prazo de 12 meses e no que couber, submeter à aprovação do órgão ambiental plano de adequação às imposições estabelecidas nesta lei que não se constituíam exigências de lei anterior. Parágrafo 1º. O secretário municipal de Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável, mediante despacho motivado, ouvido o condema, poderá prorrogar o prazo a que se refere o caput deste artigo, desde que, por razões técnicas ou financeiras demonstráveis, seja solicitado pelo interessado. Artigo 282. A dívida ativa será cobrada pela Procuradoria-Geral do Município de Trajano de Moraes, a quem incumbirá a defesa do patrimônio ambiental, inclusive a propositura de ação civil pública ambiental, nos termos do artigo 5º da Lei Federal nº 7.347/85. Artigo 283. O Poder Público Municipal, junto à Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, estabelecerá por lei normas, parâmetros e padrões de utilização dos recursos ambientais, quando necessário,
cuja inobservância caracterizará a degradação ambiental, sujeitando os infratores às penalidades previstas nesta lei, bem como as exigências de adoção de medidas necessárias à recuperação da área degradada. Parágrafo único. Parte de arrecadação oriunda das multas ambientais destinadas ao Fundo Municipal do Meio Ambiente poderá ser revertidas para a estruturação da Secretaria Municipal do Ambiente e do Desenvolvimento Urbano Sustentável. Artigo 284. Ficam sujeitos às normas dispostas nesta lei pessoas físicas e jurídicas, inclusive órgãos e entidades públicas federais, estaduais e municipais, que pretenderem executar quaisquer das atividades passíveis de licenciamento ambiental e de competência das MADOS. Artigo 285. Aplicam-se subsidiariamente a esta lei as disposições das leis federais, especialmente as leis número 12.561 de 2012, Lei 5.197 de 67, 6.766 de 79, 6.938 de 81, 9.433 de 97, 9.605 de 98, 9.784 de 99, 9.985 de 2000, 11.428 de 2006. Decretos federais números 6.514 de 2008 e 6.886 de 2008 e demais normas federais, estaduais e municipais vigentes que digam respeito à proteção, conservação, preservação, controle de poluição e degradação ambiental, fiscalização dos recursos naturais e não naturais. Artigo 286. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Muito bem. Vereador, alguma consideração? Não, a gente faz eu acho que fazer. Não, então aguardo a sessão que ele vem, né? Para poder nomear relator. Já está em carga para a comissão a LOA, né? Bom, a partir da próxima sessão será designado relatoria e designado prazo para as emendas e votação final na comissão do Código Ambiental e será dado início à lei orçamentária anual. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão.